Oi! Vamos bater um papo sobre a Primeira Guerra Mundial pintando unha? Olha, vou pegar as coisinhas, pá. E vamos escolher os esmaltes. Temos este da Risqué, que é Escarlate. O nome, Escarlate, da Risqué. Aqui, ó, não sei se dá pra ler. E temos o outro. Tarararã. Paixão. Ai. Paixão, acho que é o nome da marca. Um vermelho. Os dois são vermelhos. São os únicos que eu tenho. Esse eu ganhei de uma amiga e esse eu comprei. São os únicos que eu tenho. E eu vou pintar hoje com esse daqui. Porque semana passada eu pintei com esse, aí eu vou revezando cada semana. E aí a gente vai começar o nosso papo sobre a Revolução Industrial. Sério isso? Vamos começar o nosso papo sobre a Primeira Guerra Mundial. Que eu já tenho aqui um resumo. O livro que eu uso, eu tô no 9º ano, o livro que eu uso é esse. E aí, gente, eu sempre estudo falando pros meus amigos, né? É claro. Eu sempre estudo, eu ensino pros meus amigos. Eu estudo a matéria toda e aí, pra ficar mais na minha cabeça ainda, eu vou lá e ensino pros meus amigos. Só que o que acontece? Eu mudei de escola e agora eu não tenho mais meus amigos pra ensinar. Então, vocês aqui serão meus novos bestes. A gente vai abrir na página 90 e estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha, o que eu já estudei, eu entendi que foi assim. Na época lá, que teve a partilha da África na Europa. Vamos começar desde o início, porque tem muita coisa. Eu vou cortar minha unha, um monte de coisa, então vamos se organizar aqui, né? Eu já dei umas anotadinhas e tal, mas pra falar a verdade, tô totalmente desorganizada, eu tô indo na cabeça. O que aconteceu, pelo que eu entendi, é que a Europa estava passando por uma grande fase dela. Se eu não me engano, foi essa fase que construíram a Torre Eiffel. Então, a Europa, a França, estava tendo um monte de coisa em Paris. Tava tendo, assim, muita coisa boa tava acontecendo lá na Europa. E aí, só que tudo isso, essa coisa boa, era meio que uma máscara. Porque não era realmente isso. Na verdade, estava acontecendo isso, estavam sendo maravilhosos. A arquitetura da Europa, assim. E essa época tava tendo muitas coisas industriais na Europa, né? Tava construindo um monte de coisa. E que era a época da Revolução Industrial, foi depois da Revolução Industrial, então eles estavam também bem avançados e bam. Aí o que é que acontece? Só que isso era meio que uma máscara, isso estava acontecendo, mas era meio que uma máscara porque bem internamente na Europa estavam tendo brigas entre, não sei se as potências, entre os países da Europa. Porque, deixa eu entender, por causa que tinha gente que estava insatisfeito com como ficou a partilha da África, que teve lá na Conferência de Berlim, se eu não me engano, teve aquela partilha da África para os países europeus. Partida da África para os países europeus, que era até aquela ideia do darwinismo social e bambam, aquilo lá que a gente estudou no 8º ano. Então, essa parte da África, a Alemanha não gostou de como ficou, porque ela tava com poucos espaços. Como a Alemanha tava, eu acho que ela tinha virado uma potência. Ela tava bem pra frente, zona assim, pá. E aí, o que aconteceu? Ela queria mais espaço
na África, porque na África e na Ásia, tá, gente? Porque na África e na Ásia tinha matérias-primas nesses lugares onde estava tendo neocolonialismo. Tinha matérias-primas, por isso que todo mundo queria lá. Aí, para melhorar o seu comércio e a sua indústria, as suas coisas que você estava, por causa da Revolução Industrial, estavam fazendo muitas máquinas, para melhorar você precisava de matérias-primas, né? E aí eles pegavam lá da África e da Ásia. Então, a Alemanha também queria mais partes para ela conseguir mais coisas, para ela conseguir lucrar mais. E aí ela tava... O que foi que aconteceu? Deixa eu falar. O Kaiser Guilherme II, ele demitiu o Bismarck. Ele demitiu o Bismarck porque ele queria expandir a força. Então, ele tava, ele queria pressionar a Grã-Bretanha, que lá fica a Inglaterra, para que ela desse uma fatia da Ásia e aumentasse a fatia, na verdade, da Ásia e da África para ele. Ele queria mais do que ele já tinha. Então, ele tava assim, e por causa disso, ele tava meio brigado com a Inglaterra. Ele tava lá brigado com a Inglaterra. Não eram amigos. E também tinha acontecido outra coisa, que teve a Guerra Franco-Prussiana. Eu não sei falar o nome. A Guerra Franco-Prussiana que teve contra a França e a Alemanha, e a Alemanha ganhou a guerra. Aí a Alemanha ganhou a Alsácia-Lorena. Então, ele estava de intriga tanto com a Inglaterra, não era só por causa da fatia que ele queria que a Inglaterra desse para ele, mas também a Alemanha. A Alemanha estava arrumando intriga com uma de gente, arrumou encrenca com a Inglaterra por causa que ela queria mais partes do território da África e da Ásia, e porque a Alemanha, ela tava assim, querendo ter uma grande frota naval, tipo isso, eu não sei explicar. Não tem os navios e tal, ela queria evoluir lá no comércio pelos navios. E a Inglaterra era, maior, né? Era a melhor potência, assim, na expansão marítima, isso. Então, eles tinham briga tanto no comércio, pelo mar lá, tanto porque ela queria essa fatia. E a França também, ela tinha muito espaço ali da África. A Inglaterra e a França eram as que mais tinham fatias na Ásia e na África. E aí ela estava brigada, a Alemanha estava brigada com a França e com a Inglaterra, beleza? E aí, na época do Bismarck, antes dele ser demitido, lembra que ele foi demitido pelo Kaiser Guilherme? Eu tô achando que eu não tô explicando porra nenhuma, mas eu tô tentando botar na minha cabeça. O Bismarck, antes dele ser demitido, ele começou a fazer alianças com alguns países lá da Europa. E aí ele fez aliança com o Austro-Húngaro e a Itália. Ele fez aliança com o Austro-Húngaro, a Itália, que formou a Tríplice Aliança. Aí depois o Kaiser Guilherme II foi lá e demitiu ele. Beleza? Foi isso que aconteceu. Então, a França e a Inglaterra não estavam amigas da Alemanha. Então, as duas podiam se juntar contra a Alemanha. E quem estava junto da Alemanha era a Austro-Húngaro e a Itália. Pronto, essa daqui foi a primeira folha. Eu expliquei uma folha inteira. Aí, vamos lá olhar as coisas. Então, tava esse negócio, eles também estavam fazendo armas escondido, porque eles estavam só esperando o momento certo para entrar em guerra. Eu falei o tempo da guerra? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Eu pensava antes que era até 1917, mas é até 1918. E eu não estou pintando minha unha, mas é porque eu também não consigo, gente, me concentrar. E aí, gente, essa daqui, a gente já viu como foi que formou a Tríplice Aliança, né?
A Tríplice Aliança foi lá, a Alemanha, o Bismarck lá, fez amizade com a Itália e com o Austro-Húngaro. E aí formou a Tríplice Aliança. E aí a gente vai agora olhar como foi formada a Tríplice Entente. A gente sabe que a Inglaterra e a França estão brigadas lá, estão com a Alemanha. Então elas duas vão se juntar contra a Alemanha. Mas tem mais gente na força lá delas. Que é... Deixa eu ver. A Rússia entra lá para a Tríplice Entente. E agora a gente vai entender a luta dos sérvios pela Grande Europa. Então, eu vou explicar outra coisinha para vocês. Só que eu preciso pintar minha unha, eu não tô pintando minha unha, olha que coisa. Eu acho que eu não vou conseguir explicar pintando a unha direito. Então, eu vou fazer outro vídeo para me explicar direitinho. Mas, ó, a luta dos sérvios pela Grande Sérvia é que a Sérvia era, tipo, uma nação eslava. Que eu acho, pelo que eu entendi aqui, que não era... Eu vou estudar mais, vou ter que estudar mais. Não era, tipo, um país, não era soberano, assim, não sei explicar. Ó, a nação eslava era nação habitada por povos pertencentes ao grupo linguístico eslavo, tais como sérvios, croatas, russos, poloneses, tchecos, eslovacos, bárbaros e os ucranianos. Então, eu acho que era um país sim, a Sérvia era um país. Tá, vamos continuar. A Sérvia era um país... Não vou dizer se ela era um país ou não, porque eu não sei, gente. Eu não entendi essa parte direito. A Sérvia, ela tinha uma parte, era uma nação eslava que tinha os eslavianos. É eslavianos o nome? Os eslavos. Só que a Sérvia era uma grande nação eslava. Ela lutava... eu tô repetindo a mesma coisa há horas, mas vamos lá. Ela lutava para que os eslavos que estavam na região dos Balcãs. O que eram os Balcãs? Ih, bicha, não sei. Mas... Bicho, eu realmente não consigo me concentrar com a unha. Pintando a unha. Tô perdendo o foco. Deixa eu explicar o que eu entendi. Calma. Meu Deus, tô passada que eu tô enrolando tanto, gente. Ou eu enrolo pra pintar a unha, ou eu enrolo pra outra coisa. É isso. Ó, uma nação eslava. Era uma nação eslava que tinha os eslavos. Só que eles lutavam porque tinha alguns eslavos, era para libertar alguns eslavos que estavam na região dos Balcãs. Eles lutavam para que isso acontecesse. E aí eles queriam que eles se libertassem e que formassem a Grande Sérvia. Só que o que é? Uma parte dos eslavos, calma aí, deixa eu me ajeitar. Alguns dos eslavos, gente, eles estavam com o Austro-Húngaro, aquele amiguinho lá da Alemanha. O amiguinho da Alemanha lá. Então, alguns dos eslavos estavam com o Austro-Húngaro. Estavam no território do Austro-Húngaro. E dos turcos. É turcos o nome? É. E do Império Turco. Então, a nação eslava pediu ajuda à Rússia.
A Rússia é amiga da Inglaterra e da França. E o Austro-Húngaro é amigo, best friend da Alemanha. Entendeu? Aí a Sérvia, ela queria libertar os eslavos que estavam... Ai, minha gente. Que estavam no território dos Balcãs, que era do território do Austro-Húngaro e do Turco. O Austro-Húngaro, amigo da Alemanha. Sérvia pediu ajuda à Rússia, porque a Rússia, naquela época, apoiava o pan-eslavismo. O que era o pan-eslavismo? Era tipo Era um movimento que não gostava das ideias ocidentais. Tem muito isso? Tem muito isso por ali. Tem alguns... O meu professor me explicou algumas coisas, mas eu não vou falar, eu não vou mudar de assunto. Mas ele queria preservar a cultura lá do Oriente, não queria as ideias ocidentais lá. Queria preservar as coisas a cultura de lá. Então ela ia ajudar, porque como ela queria o pan-eslavismo, ela protegia os eslavos, queria que eles estivessem lá mesmo, não queriam culturas ocidentais, queria a cultura deles mesmo. Ela ia ajudar, é claro que ela ia ajudar a Sérvia, beleza? Então a Sérvia foi lá e pediu ajuda para a Rússia, porque ela sabia que a Rússia ia ajudar ela. Então pensa assim comigo. A Austro-Húngaro era amiga da Alemanha. Eles tinham as fofocas internas lá. Era amigo da Alemanha. E a Sérvia pediu ajuda à Rússia, que era amiga da Inglaterra e da França, que era brigado com a Alemanha. Então, uma tretinha, né? Quando você faz amizade com um amigo, ninguém mais quer chegar perto Quando você briga com uma pessoa, os seus amigos não vão mais falar com aquela pessoa. Então, é meio isso, entendeu? Então, eles se dividiram em 2 blocos. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E aí, eles começaram a pensar em armas, a pensar em coisa, né? Pra poder ir bem na guerra. E aí, gente, não era só... E nessa época, gente, eles tinham um nacionalismo, tipo assim, muito grande. Nacionalismo, o que é nacionalismo? É tipo amar muito seu país, mas é achar que o seu país é o melhor, tipo isso. Que só devia ser o seu país, não aceitar imigrantes no seu país. Na verdade, talvez esteja confundindo o termo, mas nacionalismo era amar seu país muito, querer morrer pelo seu país e tal. Então, todo mundo queria estar preparado. Meu país é o melhor, o protagonista, então a gente vai ganhar quando tiver a guerra. E aí, gente, só que assim, tinha tudo isso internamente bom, mas eles não começaram a guerra. Eles estavam esperando o acontecimento histórico para poder começar a bombardear tudo. Eita, por que eu fui tirar meu cabelo daqui? Ai, meu Deus do céu. Pra começar a bombardear tudo. Então, eles estavam esperando a gota d'água. É o que tá escrito aqui no livro. E qual foi a gota d'água? Calma aí que eu vou ler. Calma aí, rapidinho. Então, bora lá entender o negócio que foi que rolou aqui. A gota d'água pra tudo isso acontecer foi... Mataram o arquiduque Francisco Ferdinando, aquele boizinho lá. Sim, mataram lá o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o próximo herdeiro. Era o herdeiro do trono austro-húngaro. Porque era um país imperialista.
Imperialista que chama? Então tinha rei. E aí ele era o próximo herdeiro do negócio austro-húngaro. E quem matou ele? Um sérvio, que foi o estudante Gavrilo Príncipe, que era um patriota sérvio. Patriota. Ele amava seu país. Aí, com o que isso aconteceu, foi um sérvio, lembra lá da briga? Os sérvios não gostavam do austro-húngaro, porque tinham uns lá no território, eles queriam libertar pessoas que tinham no território do austro-húngaro. Então, lembra lá, eles têm treta. E o que foi que aconteceu? O austro-húngaro viu e isso é a gota d'água. Isso é a gota d'água. Meu Deus, eu tô falando cada besteira. Meu Deus. E o vídeo já tá em 20 minutos e eu não falo nada que preste. É isso. Vai dar 1 hora de vídeo. Eu não vou estar falando. Vou começar a falar alguma coisa que preste. Onde é que foi que eu parei? O austro-húngaro pegou e disse: um sérvio matou meu bicho, meu futuro herdeiro. Guerra! Declarou guerra. Austro-húngaro era amigo de quem? Da Itália e da Alemanha. E eles tudinho já tava lá preparado pra briga no final da aula. Pra briga no final da aula. No recreio, o pessoal não marca pra briga. Então, eles já estavam tudo preparado ali pra briguinha, pra se juntar, os amiguinhos, tudo, e bombardear tudo, pá. Então, o austro-húngaro foi lá e declarou guerra. Eu estou guerreado com a Sérvia. E é claro que... eu não sou mais amiga desse, não sou. Os outros amiguinhos desses vão tudo com a outra, né? E aí... deixa eu começar. Aí, austro-húngaro declarou guerra à Sérvia. Aí, depois... os outros amiguinhos já começaram na guerra também, já entraram. A Alemanha foi junto com o austro-húngaro, a Itália foi junto com o austro-húngaro e os outros foram junto com os outros. E é isso. E aí essa guerra foi dividida em fases. Bora lá explicar quais eram as fases. Primeiro foi a guerra em movimento. O que foi que aconteceu? Os alemães, eles começaram, tipo assim, ó, bem rápido, já invadindo tudo e pá. Lembra da Alemanha, né? Lembra, né? Eles começaram a invadir tudo e pá. Eles saíram invadindo tudo. Eles iam chegando em Paris, eu acho. Chegaram às vizinhanças de Paris. Foram assim, correndo. Só que aí, com o tempo, essa marcha que eles estavam fazendo, essa corridinha que eles estavam fazendo, já não estava mais dando certo, eles já não estavam conseguindo mais avançar mais. Então, a guerra virou... A França conseguiu impedir lá, ele chegou às vizinhanças de Paris, aí a França conseguiu impedir, com a ajuda lá da Inglaterra, dos ingleses, a impedir. Então, aí, como eles não conseguiram mais avançar, a guerra virou a guerra em trincheiras. Deixa eu procurar aqui. Eu estou procurando, gente. Achei. Calma. A guerra passou primeiro pelo movimento, que a Alemanha foi avançando e pum! Então, os franceses não deixaram mais passar, não conseguiu mais ir atrás dos territórios, pegar mais território. Então, ela teve que parar por ali. Então, eles foram cavando buraco. Cavando pra baixo, pra conseguir ficar lá, né? E aí, era trincheiras o nome desses buracos. Que as trincheiras eram horríveis, gente. Tinha rato nas trincheiras. E às vezes tinha gente que morria lá e você tinha que conviver com um defunto morto lá.
era ferimento, era horrível, gente. As trincheiras eram horrível. Era horrível, era horrível. E os soldados lutavam de noite. Eles cavavam 640 quilômetros de trincheiras. Então, assim, era horrível, gente. Guerra é horrível, é horrível. Por que foram começar um negócio desse? Não pode começar um negócio desse. Guerra é horrível. E aí teve essa fase das trincheiras. Então, teve a fase da guerra em movimento, a fase das trincheiras. Aí, em 1915... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Guerra das trincheiras. Bora lá. Em 1915, a Itália foi falsa. A Itália traiu os amiguinhos dela, desistiu. Não, aqueles ali são mais legal. Eu vou com eles. Ora mais. Tudo bem, né? Então a Itália foi lá e rompeu com a Alemanha a amizade, o selo, a jurança de dedinho que eles tinham. A amizade acabou, ó. Cortou. Itália e a Alemanha cortou. E ela foi pro grupinho lá da França, da Inglaterra e da Rússia. Rapaz, tu acredita? E aí, gente, a gente não pode deixar de falar sobre que a guerra, tá rolando a guerra em tal lugar ali, mas fica acabado o país da pessoa, tá bom? As pessoas que moram ali naquele país, elas ficam acabadas porque fica faltando comida por causa da guerra, porque vem outros países, bombardeiam os navios dos outros, então ficam sem comida, passa por momentos difíceis, destrói muitos territórios, acaba com comida, dinheiro, economia, tudo. Então, guerra é um bicho horrível. Não invente guerra. Não invente mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Aí, gente, entrou na guerra a Itália, a Romênia e a Grécia. A Itália já tava na guerra, só que ela tava neutra, assim, né? E ela foi para lá com a França e com a Inglaterra. Aí entrou a Romênia e a Grécia também, junto com a Inglaterra. O Bulgária e o Império Turco-Otomano foram pro lado da Alemanha. Foram esses. Mas é guerra mundial e só tá falando desses países, tipo o Brasil e os outros. O Brasil participou. Não foi uma grande participação, mas ele mandou equipamentos médicos e com comida? Não sei, mandou equipamentos médicos e alguns soldados pra lá, beleza? Os soldados daqui do Brasil foram se sacrificar lá. Só que assim, aquelas eram as maiores potências. Então, isso é de comércio, tipo, faziam máquinas em tal lugar. Se esse lugar tivesse em guerra, os outros lugares iriam estar sem máquinas, né? E todo mundo tem aquele grupinho de amigos, sabe? Tem uma briga em um canto, e uma briga com um grupinho de amigos na escola envolve, assim, a escola inteira. Meio que isso. Todo mundo, não, eu tô do lado dela e essa eu tô do lado daquela. Entendeu? Então, mexe com o mundo inteiro. Eram as maiores potências, tipo assim, os mais populares da escola. Mexe com todo mundo. Ora mais. Então, aí no início de 1917, a Alemanha botou submarinos. Eu falei sobre bombardear, né, os navios dos outros pra atrapalhar na comida para tal país, para os outros ficar sem comida. Então, a Alemanha fez justamente isso. Ela decidiu adotar sua técnica lá submarina. Aí começou a bombardear os navios que eles achavam dos inimigos lá. Começavam... Aí o que foi? O alemão foi lá e mexeu com os Estados Unidos, ele mandava suplemento e coisa pra tríplice intente, né?
Aí a Alemanha bombardeou um navio estadunidense. Não pode acabar com o negócio, não pode mexer com os outros não, rapaz. Aí os Estados Unidos entrou na guerra. A Alemanha, quem pensa que é você? Então, aí em 1917, viu? A Alemanha começou a usar o submarino, atingiu um navio dos Estados Unidos e os Estados Unidos entrou em guerra. Aí vamos ver. Eu tô lendo e falando pra vocês, é isso. Bom que decora, né, gente? Daqui a pouco eu vou estar aqui isso decorar. Aí bora lá. Depois, os Estados Unidos e outros países americanos, inclusive o Brasil, que também teve o Brasil afundaram o navio do Paraná do Brasil. Então ele entrou na guerra também. Então tá vendo que era envolvido todo mundo era envolvido. E o Brasil era contra o lado dos vencedores, né, bebê? Tá, vamos continuar. Aí o que foi que aconteceu? Teve a Revolução Russa lá na Rússia, em 1917. E aí, lá na Revolução Russa, o pessoal lá da Revolução ganhou, né? Revolução é sempre pra nós pobres que estamos revolucionando ganhar. É pra ser assim, entendeu? E aí foi lá, o pessoal que tava revolucionando ganharam. E aí os termos estavam dizendo, Rússia sai da guerra. Porque, como eu falei, afeta tudo. Afeta o país dentro dele. Eles estavam sem comida, estavam passando por necessidade. Então, gente, não entra numa guerra, não inventa, moço. Estava acabando com as pessoas lá dentro da guerra. Pessoa que não tinha nada a ver com essas brigas de território. Aí a Rússia pegou e saiu da Tríplice Entente. E isso, a Rússia sair, ia ser paia, né? Pra Tríplice Entente. Mas a Rússia saiu e entrou os Estados Unidos. E aí começou outro tipo de guerra, que era uma nova guerra de movimento. Que foi no início de 1918. Aí, no início de 1918, o que a Rússia fez? Ela meio que deu uns espaços lá pra Alemanha, pra ela conseguir sair da guerra. Então, ela deu uns espaços. Ó, Alemanha, pega aqui, eu vou sair da guerra. Pronto, acabou isso. Eles fizeram selar paz. É o que tá escrito aqui no livro. E aí, a Alemanha foi com tudo. Ela voltou àquela guerra de movimento, e vai andando, até conseguir chegar no lugar. Pois é. Aí aqui, vou ler aqui pra vocês, aí depois eu explico, beleza? Recomeçava a guerra de movimento. Mas os países da Entente eles foram, só que a Tríplice Entente, lá dos Estados Unidos, mandaram avião. Papocou. Mandaram avião e eles conseguiram invadir o território alemão. E aí, o Guilherme lá, o Guilherme II, que demitiu o Bismarck, eu acho que é esse daí, né? Que ele era o imperador, que a Alemanha, ela tinha rei. Então, ele era o imperador. O Guilherme Bismarck, o Kaiser Guilherme II era imperador, que demitiu o Bismarck. Aquele lá que demitiu o Bismarck no começo. Ele foi renunciado. Eu entendo que ele teve que sair, eu entendo, né? Não sei, mas vai. E aí, depois disso, o governo proclamou república lá da Alemanha, viraram uma república. O Brasil é uma república, começou a ter um presidente, aquelas regras lá. E pôs fim, acabou a guerra. E acabou a guerra. E aí,
E aí só tinha a Alemanha, bem dizer, né? E aí só tinha a Alemanha, porque o Austro-Húngaro, eu acredito que o Austro-Húngaro, ele saiu da guerra. O Austro-Húngaro saiu da guerra. E a Itália tinha mudado de lado. Então, a culpa foi toda para a Alemanha, porque ela foi a última a continuar ali no negócio. Então, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos propôs assim, agora ele propôs uma paz sem vencedores. Não ia ter um vencedor, não ia ter um perdedor, entendeu? E pensou até em fazer a Liga das Nações, porque não era para rolar guerra, porque isso acabou assim com todo mundo, né? Então não era mais para rolar guerra nenhuma. Mas o que foi? Os países que venceram, claro que eles queriam, né? Eles queriam o que é? Eles queriam ser beneficiados com isso, queriam mais lucro e queria. E aí era para ter seguido o conselho do presidente Ward, o estadunidense lá. Era para ter seguido o conselho dele, porque aí fizeram o Tratado de Versalhes. E a pobre da Alemanha levou toda a culpa. O que foi que a Alemanha perdeu? A Alsácia-Lorena, que era da França, que a Alemanha conquistou numa guerra, voltou para a França. A Alemanha, ela teve que, ela não poderia ter um exército de mais de 1.000 homens. Não podia, tinha limite foi proibida aviação militar, canhões, submarinos. E teve de entregar aos vencedores parte os navios dele do comércio, que ele ganhava dinheiro com isso. Aí ele teve que devolver a região, a Alsácia-Lorena, para a França, ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre colônias ultramarinas, entregar à França a prioridade e o direito total de explorar das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarré. Então, aconteceu, e ainda pagou bilhões, cerca de 33 bilhões de dólares para os países vencedores. Isso foi indenização, né? Eles teve que fazer isso. Então, assim, a Alemanha estava acabada. E depois de uma guerra, você não tem dinheiro, gente. Quem que tem esse arruma de dinheiro? Então, ela estava acabada. A Alemanha, coitada. Além do país estar estragado, acabado, não ter comida, não ter nada, ela teve que pagar tudo isso. Então, era melhor a gente ter escutado o Ruhrd, né? Era melhor nós ter escutado o Ruhrd. Porque a Alemanha queria vingança. É claro que ia ter vingança. Aí o Ruhrd, ele formou a Liga das Nações, só que a Liga das Nações não funcionou, ela não prestou. É Liga das Nações, acho que não. Ela não prestou porque teve a Segunda Guerra Mundial depois, né? E essa guerra aqui foi conhecida na época como a Grande Guerra. Porque... Como era? Porque, gente... eu pintei minha unha só aqui, e me esqueci dessa parte. Os dedões. Mas foi conhecido como a Grande Guerra porque eles só foi ser a Primeira Guerra porque teve a Segunda, né? Então era a Grande Guerra, não tinha Segunda, né? Ninguém ia imaginar. Só que se tivesse tido uma paz, um negócio sem vencedor, meu Deus, gente, não teria a Segunda Guerra Mundial. O demônio da Segunda Guerra Mundial. Gente, então, a Alemanha com certeza ficou vingativa. Como ela acabou? E, como eu falei, tinha um nacionalismo muito forte. Eu sou o certo, eu sou o melhor, eu sou o bichão. Se você perde, você não fica com raiva? Quando você acha que é o bichão, é o maioral lá, você fica com raiva, não fica? Pois é, gente, então foi merda total esse negócio de eu vencedor. Não era pra ter feito isso. Mas acontece, né, bebê? Então foi isso, gente. Eu expliquei bem merda, assim, bababá. Mas é isso. Foi a melhor explicação que eu já fiz na minha vida.